Bom, o episódio dos coletes amarelos terminou miseravelmente. Aqui é o professor Eduardo Simões e esse é o nosso canal. É o seguinte, para alguns povos, penso eu, a história é como uma escada que ajuda esses povos a galgarem níveis de prosperidade e de projeção de poder, de cultura cada vez maiores. Enquanto que para outros povos a história é como que uma prisão. E acho que entre esses últimos se encaixam muito bem os franceses, né? A França se dividiu em 1789 na sua famosa Revolução e nunca mais parece que conseguiu um projeto nacional coeso que unisse as pessoas. Os franceses estão sempre nas ruas por um motivo ou por outro. E recentemente nesse episódio dos coletes amarelos, vendo um vídeo de uma televisão francesa, eu vi o senhor, inclusive, um senhor de cabelos grisalhos, parece que a típica classe média, pequena classe média francesa, que mais sentiu os efeitos da subida do preço do diesel, né? Esse cidadão falava assim de forma muito exaltada: a guilhotina, o senhor Macron merece a guilhotina, a guilhotina. A essa altura do campeonato, o cidadão invocar os jacobinos de 89 é fogo, né? Mas vamos lá. É verdade que a causa mais imediata dessas manifestações na França foi o aumento do preço do diesel proposto pelo governo, né, para tentar desestimular o uso dos combustíveis fósseis, ajustando as necessidades ajustando o funcionamento do país, né, aos ditames do Acordo de Paris, Acordo de Mudança de Clima de Paris. Porém, o que a gente viu nas ruas foram manifestações sobre outros pontos, numa coisa assim muito parecida com aquilo que o Freud chama de formação reativa, né? Quando o casal briga oficialmente ou externamente por uma razão, mas na verdade está querendo tratar de outros casos mal resolvidos que estão incomodando os dois litigantes. E eu vi, por exemplo, em diversos vídeos, jovens pedindo que o governo traga de volta ou amplie os impostos sobre os mais ricos, principalmente os impostos sobre herança, né, que tiveram um avanço muito grande durante o governo socialista de François Mitterrand e fez com que centenas de empreendedores franceses atravessassem para o outro lado do Canal da Mancha, para a Inglaterra, né, fazendo com que a economia da França sentisse um forte baque com essa perda de talentos. Um outro cidadão também, um senhor de cabelos grisalhos, outro elemento dessa classe média, ele disse assim para o jornalista: nós não somos os ingleses, nós não somos os americanos, nós sempre tivemos um bom serviço público e queremos continuar tendo. Mais adiante você ouvia também queixas contra a reforma da Previdência. Todas essas bandeiras que foram trazidas pelo Macron estavam em processo de discussão, né, na Câmara lá na França. Bom, o que está acontecendo? O problema é que a França assumiu historicamente um Estado assistencialista, né? Foi criada principalmente nas famosas barricadas que se seguiram ao longo da história da França, né, uma série de direitos e conquistas sociais que tornaram o Estado francês o que ele é hoje, um enorme custoso paquiderme social, né? Ao mesmo tempo que os franceses não abrem mão, né, de projetar o seu poder. É a glória da França que está em jogo em cada momento, e essa glória deve acobertar, deve atingir o mundo todo. O problema é que para você manter um estado de seguridade social tão minucioso como o Estado francês, da mesma forma que um Estado poderoso o suficiente para projetar seu poder, para fazer intervenções em qualquer parte do globo, é caro demais. Ou você escolhe uma coisa ou outra para poder fazer bem feito, ou razoavelmente bem feito, pelo menos uma. Para você poder projetar poder,
para você poder dar uma seguridade social do nível que os franceses querem, você precisa de uma economia muito eficiente. E isso não vai acontecer numa economia toda regulamentada, cheia de intervencionismo estatal. Olha o caso, por exemplo, da Alemanha, né? A Alemanha, depois de 2 guerras fracassadas, aprendeu a lição e humildemente se colocou sob o guarda-chuva americano, né? E foi criando seu estado de bem-estar social sem praticamente força armada quase nenhuma. Diz que num dos últimos exercícios da OTAN, os soldados alemães foram para os exercícios com alguns deles, né, carregando fuzis de madeira. O gasto da Alemanha com forças armadas é menos de 1% do PIB. Mas não é esse o caso dos franceses. Os franceses querem continuar com força para intervir no mundo, né? Continuam com a sua legião estrangeira, com a sua marinha poderosa, e isso custa muito caro e não está mais batendo. A França está com dificuldade de manter o seu estado de bem-estar social e a sua força militar para poder fazer valer seus interesses em qualquer canto do mundo. Como eu disse antes, se não fizer como os americanos e os ingleses fizeram, que deram mais peso para a questão da eficiência econômica, sacrificando algumas, se não muitas pessoas ao longo do processo, que o sistema de eficiência exige mudanças rápidas e nem todo mundo acompanha. Mas os franceses não querem isso, os franceses querem segurança e querem também a glória. Há um outro problema também, que é o tamanho do projeto europeu ficou muito grande, né? Quando a França e a Alemanha resolveram combinar a organização da Europa sob a sua hegemonia, né? Sob a sua égide, eles o fizeram de uma maneira muito rápida e pegaram países em termos econômicos, políticos e culturais em times muito diferentes, principalmente na área econômica. Isso gerou a criação de um monstro burocrático tremendo. A Europa parece mais uma baleia encalhada com problemas para todos os lados, e isso gerou para a manutenção desse aparato burocrático, isso tudo que ajudou a aumentar muito a glória da França, né? Teve um custo e tem um custo formidável, né? Então é preciso que os franceses façam uma escolha. A Europa está muito debilitada, a criação foi muito precipitada, muito custosa, e agora os franceses vão ter que se virar para resolver isso. Uma outra questão é a personalidade do próprio Macron, que não ajuda muito. Ele passou para os franceses ao longo desses meses iniciais de governo a ideia de um político snob, um homem snob, chique, sofisticado, que não tem muito contato com o povo, nem parece estar muito interessado no que está acontecendo nos lares da França. Ele afastou-se muito da população, ele às vezes passa aquela ideia de querer ser obsessivamente, politicamente correto, né? E ele não tem força, e mostrou agora que não tem personalidade de estadista. Recuou desordenadamente, não só não vai continuar com as metas que ele propôs atingir quando lançou sua candidatura, como inclusive vai aumentar ainda mais a já combalida economia francesa, principalmente os gastos públicos, vão aumentar na ordem de 10 bilhões de euros, juntando, né, aquilo que ele vai conceder e a renúncia fiscal que ele também vai fazer em algumas áreas. O peso da dívida pública da França em relação ao PIB alcançou níveis preocupantes e muito acima daqueles admitidos no restante da Europa. Bom, para completar o cenário, né, nós temos um mundo conturbado, onde os franceses quiseram aparecer como uma espécie de mediadores, né, chamando a atenção hora de um, hora do outro, querendo ser um ator global, discutindo de igual para igual com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China, etc. E o que está acontecendo no mundo agora? Nós temos duas figuras muito poderosas
e muito desestabilizadoras. Uma é o Vladimir Putin, né, da Rússia, que o Vladimir Putin já foi comparado por um analista político, e eu concordo com isso, né, como o Hitler, que antes da Segunda Guerra Mundial tentou desorganizar completamente a ordem mundial para que a Alemanha se sobressaísse em meio ao mundo todo tumultuado. O Vladimir Putin também é assim, eu penso. Ele quer reduzir o mundo a escombros, porque só assim a Rússia vai poder se sobressair. Crescer a Rússia não vai. Então, vamos reduzir o mundo a escombros, que aí a Rússia sim terá uma grande força, um grande poder, e está investindo muito na projeção de poder, né? Enquanto os Estados Unidos do Trump, esse mesmo analista compara Trump, que seria um equivalente ao Kaiser Guilherme II da Primeira Guerra Mundial na Alemanha, né? O Guilherme II quis reorganizar unilateralmente a ordem mundial para poder dar um espaço privilegiado para a Alemanha, e o resultado foi a Primeira Guerra, como a gente já sabe. Então, no meio de toda essa confusão, assim, terminando o caso da China, né? Os chineses ainda não mostraram qual é o seu projeto de mundo, e o pouco que mostraram nos deixam com o pé atrás. Eles não têm nenhum motivo, né, para gostar de nós, em função da história terrível que tiveram, principalmente no século XIX. Eles não têm nenhum motivo para gostar do Ocidente. Então, estamos para ver aqui que os chineses se propõem, né? Agora, o irônico disso tudo é que, se a coisa continuar nessa batida, né, eu acho que esse problema da camada de ozônio e da emissão de gás carbônico vai ser o menor dos problemas que a gente vai ter, se isso não for resolvido, porque a Europa está a um passo de desestabilização. E mesmo na França já foi dada a senha para quem quiser reivindicar direitos, vantagens para o atual governo. É só ir para as ruas e gritar mais forte que o governo cede. Muito obrigado.